Meus amigos, vai ser até o último momento, a última rodada. Cara, e completamente impossível ser feliz com esse time. Tudo levava a crer que o Santos ia ganhar esse jogo contra o Mirassol. O Santos perdeu muitos gols. E no fim, saiu com um empate de 1-1. Resultado completamente frustrante, tendo o Neymar como peça chave central desse jogo, de herói a vilão, porque o Neymar faz um belo gol, uma bela jogada, uma boa arrancada, né? Contou com o escorregão do zagueiro do Mirassol, do Zé Ivaldo, se não me engano, Zé Ivaldo, ó, do Zé Aldo. Zé Aldo? Não, foi o James que escorregou, foi um dos dois. Acho que eles estavam na área, não lembro quem escorregou. E depois o Neymar faz um pênalti completamente idiota em cima do Reinaldo, que aconteceu, véio, não tem conversa. Ai, nossa, ele brigou lá, discutiu, foi pênalti, cara. Fez um pênalti completamente bobo, era só cercar, fica ali parado na frente, que dá uma bica, enfim, né? Vamos falar do jogo. Santos 1, Mirassol 1. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tô de volta ao Brasil, né? Depois de 21 dias fora, estou de volta. E vou fazer muito mais conteúdo, né? Deu uma boa descansada, tava precisando, tava 6 anos sem viajar, né? A não ser viagens para praia de fim de semana, né? Aquela coisa de 2 dias, mas parar bastante tempo, desde 2019, que eu não parava, e consegui esse ano, graças a Deus aí, né? Consegui a viagem com o Fabinho, então vou te dar a dica aí também, tá? Fábio Milhas Aéreas é o Instagram do Fabinho, tá? Se você quer viajar barato, meu irmão, viajar barato, arroba Fábio Milhas Aéreas no Instagram. Manda mensagem lá para ele, segue ele, manda mensagem que te dá dica de viagem barata, dica de cartão de crédito, dica para juntar milha. Se você quiser cotar viagem para qualquer lugar do Brasil e do mundo, chama o Fabinho, pode falar que eu indiquei, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu não ia viajar, mano. Eu não tinha condições financeiras de viajar. E graças ao Fabinho eu consegui fazer a viagem. Tá? Eu tinha vontade, tinha o plano, tinha um dinheiro guardado, mas não ia fazer essa viagem. E se não fosse o Fabinho, eu não teria viajado. Então, graças a ele, a viagem aconteceu e eu consegui ficar bastante tempo fora aí por causa do intermédio dele, né? De fazer essa viagem. Então, arroba Fábio Milhas Aéreas no Instagram. Tá fechado? Chama lá, fala que eu indiquei. Tá bom? Enfim, daqui a pouco ele faz parceria aqui com a gente. Vai falar com o Pedro também e é nóis. Mas vamos lá, vamos falar aqui da partida, desse empate frustrante, de um jogo que parecia ser bom. O Santos fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo foi bem abaixo, tirando o começo, que tem uma chance do Barreal, e o final ali, os últimos 15 minutos. Né? Acho que principalmente depois da entrada do Bom Tempo, que deu uma dinâmica diferente para o meio de campo, com o time um pouco mais respirando, um pouco mais, né? E com o Mirassol completamente fechado. Eu acho que o Mirassol fez um jogo muito bom também, tá? Eu acho que o primeiro tempo do Santos foi bom, jogando em transição rápida, e o Mirassol também foi bem, né? Que o Mirassol tava com a mira muito descalibrada. A Mirassol praticamente não fez o Brasão trabalhar, só no pênalti. O Brasão fez uma defesa, tirando o pênalti já no final do jogo, uma falha do Zé Ivaldo, né? Numa perda de bola do Neymar, o Zé Ivaldo fazendo a cobertura errada, e eu acho que o Carlos Eduardo finalizou e o Brasão fez uma excelente defesa, mas quem trabalhou mesmo dos goleiros foi o Walter. O Walter fez várias defesas, algumas muito fáceis e outras bem difíceis, como a do Barreal. Né? O Santos teve chances para fazer 2, 3 gols e não aproveitou essas oportunidades. Né? E eu quero começar com as partes positivas, porque a gente critica muito. Eu acho que o Neymar é o personagem central do jogo, sim. Acaba sendo negativamente porque ele é o personagem que faz o gol e depois ele faz o pênalti em cima do Reinaldo, que bateu e o Brasão quase pegou, mas o Neymar fez um ótimo primeiro tempo, né? Ele fez um bom primeiro tempo mesmo, acho que o segundo tempo dele foi abaixo, mas ele teve ainda alguns vislumbres de lances, eu acho que teve a parada do joelho esquerdo ali também, que talvez tenha atrapalhado ele no desenvolvimento do jogo, mas ele fez um ótimo primeiro tempo. Eu acho que ele participou bastante, roubou bola, né? Fez grandes jogadas, não só o gol. O gol teve, óbvio, a competência dele e a sorte do zagueiro do Mirassol escorregar no lance, ele partir sozinho para frente do Walter e aí bater muito bem para fazer 1-0 para o Santos. Mas ele teve uma jogada que ele domina no peito como pivô. O Igor Vinícius passa pelo lado direito, ele lança o Igor Vinícius completamente isolado. E o Igor Vinícius acaba errando a jogada, a continuação da jogada. Depois ele encontra um outro passe pro Barreal, se eu não me engano. O Barreal acaba batendo para fora. Então, assim, o Neymar participou muito do primeiro tempo. Eu achei um primeiro tempo muito interessante dele tecnicamente, né? Oferecendo
modelo de jogo. Achei a entrada do Lautaro Dias no começo do jogo, eu ia ser contra. Eu não teria entrado nem com o Guilherme, nem com o Lautaro Dias. Eu teria entrado com o Robinho Júnior e com o Barreal na esquerda. Mas o Lautaro Dias fez um bom primeiro tempo também, né? E eu gostei muito dessa parte da movimentação. Por quê? Porque na fase defensiva, o Neymar ficava lá, solto na frente, sem obrigações defensivas, e tá tudo certo. Mesmo hora ou outra auxiliando na marcação, né? E o Lautaro Dias fazia a recomposição pelo lado esquerdo. Quando o Santos tinha a bola, o Lautaro fechava pelo meio, né? Como 9, ele fechava pelo meio, o Neymar saía do meio da área para fazer articulação pelo lado esquerdo, como meia e tal, e fazendo esse tipo de jogada. O que eu achei essa parte muito interessante, né? Mesmo num 4-3-3, ele virava 4-5-1 muitas vezes, ou um 4-4-2, com o Neymar sendo o segundo atacante, ou um criador de jogadas, e o Barreal sendo meia pelo lado direito. Então, eu gostei do primeiro tempo do Santos, né? Por mais que o Mirassol não tenha sentido gol, o Mirassol foi jogando do jeitinho deles, é um time muito acertado, é um time muito bom do Rafael Guanais, tá? Não à toa faz essa campanha espetacular que eles estão fazendo. Mas se tivesse que ter um vencedor na partida de hoje, deveria ter sido o Santos, tá? Por mais que tenha tido todos esses pormenores que eu pontuei aqui, eu acho que o Santos fez por onde para fazer mais gols. Não foi competente na pontaria e também pela competência do Walter, que é um ótimo goleiro, né? O Santos teve chances muito claras, eu consigo lembrar de cabeça pelo menos 4, né? Uma do Barreal, outra do próprio Neymar, a do Robinho Júnior, que ia ser um golaço, né? Ele fez uma jogadaça ali num curto espaço que ele tinha, e o Walter fez uma defesaça, né? A do Neymar de falta também, que ele cobra o arco aberto, e o Walter, se tivesse um passo à frente, não conseguiria voltar para espalmar. Então, assim, o Santos teve e criou oportunidades, mesmo não fazendo um segundo tempo tão bom, para vencer o jogo. E a do Barreal no começo do segundo tempo também, né? Outra chance claríssima, que eu nem vou dar demérito do Barreal de ter perdido o gol. Acho que o Walter fez uma defesaça, se posicionou muito bem, é um ótimo goleiro, né? E a do Barreal passando, raspando a trave. Então, sim, o Santos, mesmo ficando menos com a bola, quando foi ao ataque, ele foi mais contundente. Porém, ele não foi contundente o suficiente para transformar chances claras em gols. O Santos teve chance de vencer esse jogo, né? Quando saiu o gol de empate do Mirassol no pênalti, que poderia acontecer, né? Porque é um time bom que estava enfrentando o Santos. Quando saiu o gol de empate do Mirassol, o Santos poderia estar vencendo com 3 gols de diferença, pelas chances criadas, tá? Pelo número de chances claras que o Santos teve, tá certo? Mesmo o Mirassol jogando tudo redondinho, acertadinho, é um time que chega com facilidade no campo de defesa do adversário. Eles têm uma troca de passes muito intensas, então, assim, muito intensa. É um time que faz a transição muito rápida entre os setores. É um time que sabe o que faz com a bola, não é um time atabalhoado, né? É um time que faz uma intensa troca de passes, com vários refugos que a gente já falou, Reinaldo, o Gabriel, jogadores assim, preteridos, o Carlos Eduardo, que entrou no segundo tempo, né? Preteridos por diversos clubes. E mesmo assim eles conseguem fazer um trabalho muito bom, né? O trabalho do Rafael Guanais é espetacular, é o principal técnico do Campeonato Brasileiro, assim, com alguma folga, porque ele tira o máximo, mais do que o máximo dos jogadores que ele tem. É espetacular o trabalho do Rafael Guanais, né? Mas, voltando ao Santos, o Santos, ele criou muitas oportunidades, né? Então, o primeiro tempo que o Mirassol ficava um pouco mais com a troca de bolas, mesmo assim o Santos não sofreu defensivamente. O Mirassol chutava muito, mas uma mira completamente descalibrada, né? Chutando bolas muito longe do gol, né? Batendo, chutando de vários lugares, mas sempre com uma mira muito ruim. E o Santos, quando ia ao ataque, ele criava as oportunidades. Então, o Santos teve no primeiro tempo chance para fazer pelo menos 2-0. Pelo menos 2-0, né? Se converte a chances claras, além do gol, o Santos poderia ter saído com 2-3-0. No primeiro momento do segundo tempo, o Santos volta com o mesmo time, né? Primeiro momento do segundo tempo, o Santos tem outra chance clara, que é justamente a chance do Barreal, né? O Barreal teve uma chance muito clara no primeiro tempo, que ele bate a bola, passa raspando a trave, e no segundo tempo, o Barreal de novo, né? Ele tem uma grande chance, e aí o Walter faz um milagre, uma defesaça, né? E aí o Santos cai de rendimento, né? Ele troca bem no momento do pênalti, é quando o Vojvoda troca, né? Que ele tira o Barreal e o Lautaro Dias para colocar o Guilherme e o Robinho Júnior, que demoram a entrar no jogo, né? Principalmente o Guilherme. O Guilherme, assim, ele protagoniza lances que é muito complicado. O Neymar deu uma bola para ele na entrada da área, ele não conseguiu dominar. Ele não entendeu o momento, né? O Neymar lançou uma bola para ele na linha de fundo, o Guilherme não entendeu que tinha que partir para linha de fundo. A passe do Neymar foi bom, tá, gente? Por mais que ele tenha ido até a linha de fundo ali, o passe foi bom. O Guilherme demorou para partir. Pode ver o lance, né? Eu tive o cuidado para prestar atenção. O Guilherme demora para partir. Quando ele chega, a bola tá saindo e ele desiste da jogada, né? Aquele tipo, dá um carrinho, joga a bola pro meio da área, sabe?
não desiste do lance. E o Guilherme tem feito essas escolhas. E isso faz o torcedor se enervar cada vez mais com relação a ele. A outra é essa que eu falei, ele recebe o passe na entrada da área, ele fica completamente atabalhoado, a bola pinga, ele deixa passar. Em vez de atacar a bola, ele deixa ela passar. É a falta de confiança, assim, mostrando claramente por que ele não consegue mais construir quase nada, né? O Robinho Júnior, ele consegue entrar no jogo um pouco antes, né? Ele, assim, eu digo, pegar a bola e partir para cima. O Santos demora um pouquinho para se acertar em campo de novo. E aí, quando o Robinho Júnior entra no jogo, o time começa a melhorar, né? Começa a melhorar. E a entrada do Roleiser também, eu acho que dá uma dinâmica um pouco maior. O Robinho Júnior começa a ter um pouco mais de proximidade com o Roleiser. O Roleiser, querendo ou não, ele vai buscar a bola, ele vai trabalhar a bola, ele é um meia pensante, né? O Roleiser entrou bem de novo, embora não teve chance de finalizar, né? E depois ele coloca o Gabriel Bontempo já no finalzinho, né? Ele bota o Roleiser junto com o Mike. Ele tira o Igor Vinícius, que fez um bom primeiro tempo, né? Apesar de ter algumas chances lá e ele não conseguir finalizar, mas fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo tem uma queda de rendimento, como todo o time do Santos, né? Não só o Igor Vinícius, o time inteiro cai de rendimento. Eu acho que a zaga fez uma boa partida, tá? Apesar de algumas falhas, principalmente do Zé Ivaldo, o Adonis fez uma boa partida de novo, que é interessante, porque o Adonis demorou para se firmar, mas parece que está se firmando. Fez 2 bons jogos, né? Não teve culpa nenhuma no pênalti, né? E fez uma partida de marcação muito boa. Quando o Mike entra muito mal, não gostei da entrada do Mike. Depois, quando o time melhora com a entrada, com o Roleiser e tal, com o Robinho Júnior, o Mike começa a participar um pouquinho melhor do jogo, fazer algumas jogadas interessantes pelo lado direito, fazendo dupla com o Robinho Júnior, né? E aí, quando entra o Gabriel Bontempo, já no finalzinho, ele bota o Gabriel Bontempo com 35 do segundo tempo. Eu acho que deveria ter entrado antes. E aí o time melhora, né? Ele fica mais com a bola, joga o Mirassol para o campo de defesa e o Santos vai pressionando meio que no bumba meu boi. Aí o Guilherme entra no jogo, ele começa a fazer umas arrancadas interessantes. O Mirassol espertamente começa a cortar muitos lances, a travar as jogadas, a tomar cartões amarelos, né? Vai empilhando faltas e eu acho que é do jogo, faz parte do jogo, né? O Santos vai criando as oportunidades, aí tem a chance do Robinho Júnior, que é muito boa, e é muito mérito do Walter no lance, tá, gente? O Robinho Júnior, ele acha um espaço ali, consegue finalizar, ia ser um golaço, ia ser o tal do golaço. E aí o Walter consegue fazer uma excelente defesa, ele faz uma outra boa defesa nesse chute do Neymar, que ele acaba desviando o escanteio, né? E o Santos vai pressionando, vai tentando jogar o Mirassol para trás, mas eu acho que é pouco tempo. O Santos demora para entrar no jogo no segundo tempo. Acho que o Santos melhora a partir dos 30 minutos do segundo tempo. E aí não tem tempo suficiente para conseguir fazer valer o fator campo, que é um grande problema do Santos na temporada, né? O Santos não fez a Vila Belmiro ser o que ela deveria ser, sempre foi, né? Um caldeirão, um lugar que o Santos dificilmente perde pontos. Nesse ano, o Santos é o quinto pior mandante, quarto pior mandante do Campeonato Brasileiro, né? Assim, a Vila Belmiro, infelizmente, não tem sido preponderante para que o Santos consiga resultados. É um time que luta por cada pontinho e tal, e é o que falou, né? Eu acho que é uma fala do Neymar aí, todo jogo do Santos hoje é uma guerra. E o Santos vai para outra na próxima rodada, porque enfrenta o Internacional no Beira-Rio, onde historicamente o Santos perde, tá? Mas é um time que tem a mesma pontuação do Santos, os dois estão com 37 pontos. Eu acho que o Inter ainda joga, o Inter joga com o Ceará. Então, assim, dependendo da circunstância do jogo, o Inter vai visitar o Ceará. Se o Ceará vence o Internacional, é um jogo completamente desesperado na próxima rodada, né? Completamente desesperado. Eu não sei como é que vai ser o jogo do Vitória, se o Vitória vai jogar. O Vitória só joga contra o Bragantino. Aí o Vitória sai para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, e o Sport já tá rebaixado. Então, assim, eu não sei como é que vai ser a circunstância desse jogo. O Santos vai para o Beira-Rio desesperadamente atrás da vitória. E tem que encarar o jogo como uma guerra de novo, né? Tem que encarar o jogo como uma guerra de novo. Mas o frustrante desse resultado é que volta a repetir o mesmo problema que o Santos repetiu ao longo de toda a temporada. O Santos não consegue engatar uma sequência boa de resultados, vencer. O Vojvoda tem 3 vitórias pelo Santos. Os 3 clássicos, ele venceu o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. Os outros jogos todos, ou é derrota ou é empate. Sabe? Por mais que o time tenha melhorado com o trabalho dele, e por mais que ele esteja com a corda no pescoço para tentar fazer esse time transformar em pontos o desespero que está acontecendo, né?
Eu acho que o trabalho é bom, tá? Tenho críticas, eu acho que ele tem erros, eu acho que ele tem escolhas erradas, sim, mas eu acho que o trabalho dele é bom. O ponto do trabalho dele é o que eu sempre falo desde o começo. Como o Santos começou o ano no final de agosto, né, com o Vojvoda, no começo de setembro, esse tipo de oscilação seria normal num começo de trabalho. E ele é normal no começo de trabalho. O ponto é, o começo de trabalho é um momento desesperador do clube de novo. Esse é o ponto chave de toda essa questão. Quando a gente sempre aponta que o grande responsável por isso é o presidente do Santos e a sua diretoria completamente imbecil, é disso que a gente está falando. Isso é uma oscilação que o Vojvoda poderia ter com o time, um time tentando encontrar uma maneira desse time funcionar melhor, né? Com um prognóstico de possíveis contratações. Eu acho que o Santos tem potencial para fazer um time bom com esses jogadores. Por mais que tenha alguns jogadores que não poderiam vestir a camisa do Santos, eu acho que tem jogadores interessantíssimos do Santos, tá? Zé Rafael, Robinho Júnior, Gabriel Bontempo, Roleiser, Barreal, o próprio Neymar. São jogadores interessantíssimos. O Ilharão, que é um jogador que tá melhorando o desempenho dele com a camisa do Santos. Então, assim, tem bons jogadores, tem bons valores para fazer um time interessante, um time competitivo. O ponto é, essa oscilação que deveria ser normal na 10ª rodada, na 12ª rodada, com o time conseguindo vitórias, empatando alguns jogos que poderia ter vencido, ou tropeçando aqui e acolá, como foi o caso do Ceará, a derrota para o Ceará, a derrota para o Palmeiras, ou a derrota para o Flamengo, elas fariam parte de um processo normal de um time se estabelecendo. Mas como o time é um time desesperado, o torcedor fica agoniado, porque ele quer ver uma pontuação melhor, o time não consegue engrenar e tal, e depende do seu principal jogador, que deveria ser o cara que ia entregar os pontos, e no jogo de hoje ele estava entregando a vitória, apesar disso, não conseguiu, o Santos acabou tropeçando por um momento do Neymar ali, que acaba fazendo um pênalti completamente idiota, que o Reinaldo converte, né? Mas se você pegar o jogo todo e olhar assim, por mais que o Mirassol tenha bastante com a bola e dado trabalho para a defesa do Santos, foi um Mirassol pouco criativo. O Mirassol conseguia jogar e tal, mas ele não conseguia ser efetivo o suficiente para criar chances claras de gol. Sem o pênalti, foi uma chance clara que o Mirassol teve no jogo todo, que foi a defesa do Brazão, já depois de 1-1, já na parte final do jogo, com o Santos tentando pressionar e abrindo o campo todo. Então, se pegar em chances claras, o Santos teve pelo menos 5, 6 chances claras, e o Mirassol teve uma, tirando o pênalti. Né? Então, assim, o Santos deveria ter vencido esse jogo, fez por onde para vencer, mas, de novo, esbarra na incompetência da pontaria dos jogadores, na falta de ter um camisa 9 que realmente seja interessante porque ele foi vendido, e vários problemas que já foram apontados ao longo da temporada que eles voltam a se repetir jogo após jogo. É com isso que a gente tem que ir. Sobrou isso aí. Então, tem que encontrar nesses jogadores possibilidades de encaixe de jogo. Hoje teve um encaixe interessante com o Lautaro Dias começando ao lado do Neymar. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer. O ponto é, não tem margem para erro, e os erros estão acontecendo. Enquanto isso, os outros clubes vão pontuando. Né? A gente tinha muito Santos descolado, uma pontuação interessante à frente da zona de rebaixamento, o Vitória encostou, o Juventude encostou, o Fortaleza encostou, por mais que tenha uma gordurinha ainda, né, para o Vitória não tem, né, a pontuação é 1 ponto só de distância, por mais que tenha uma gordurinha, ela é muito pequena, né? Então, assim, vai ser jogo a jogo, desespero a desespero, e lutar até o último momento do campeonato para não cair. Eu não acho que vai cair de novo, tá? Eu volto a afirmar. Eu acho que não vai cair de verdade, tá bom? Mas em 23 eu achava. Eu não sei se esse feeling vai se confirmar, né? É só um achismo, mas o desespero, cara, ele é normal, ele é real e faz parte. Volto a afirmar. Eu acho que o trabalho do Vojvoda é bom. Num contexto geral, ele é bom. Ele tira mais dos jogadores, o Santos consegue criar mais, ser um time mais competitivo, mais perigoso, e esbarra nas limitações dos próprios jogadores e algumas escolhas do treinador também. Né? Eu espero que ele veja que o Bontempo contribui ofensivamente na construção e dê mais minutos a ele. Talvez tentar o Bontempo começando o jogo sem o Schmidt. Né? Bontempo recompondo junto com o Zé Rafael e com o Ilharão, mas sendo esse cara do meio de campo que marca e também vai para o jogo. Né? Porque, por mais que o primeiro tempo tenha sido bom, e eu não estou falando que o Schmidt jogou nada, mas por mais que o primeiro tempo tenha sido bom, talvez um cara que seja mais criativo, por mais que ele tenha uma
marcação um pouco mais deficitária com relação ao João Schmidt. O João Schmidt é primeiro volante, então a característica principal dele é a marcação. O Bom Tempo é um meia, então a característica principal dele é a criação. Mesmo que ele seja deficitário na parte da marcação, ele não é um completo nulo para não marcar ninguém. Ele vai recompor, junto com o Zé Rafael e com o William Arão, que encaixou muito bem, né? Tá funcionando muito bem. Era uma desconfiança que eu tinha desde quando ele foi contratado. Tô queimando minha língua com relação ao desempenho individual dele, e eu fico feliz com isso. Mas assim, talvez para um time que precise pontuar e criar mais, tendo ele começando o jogo, pode ser um acréscimo interessante, né? Para o Zé Rafael não ficar completamente isolado para criar como meio armador, né? Lógico que tem o Neymar, o Barreal vão encostar, mas eu acho que pode ser uma alternativa de jogo interessante. E eu quero pontuar sobre o Robinho Júnior, por quê? Porque por mais que ele fisicamente esteja abaixo dos outros, por característica fisiológica mesmo, de ser um jogador mais franzino, mais magrelo, ele não sente jogo. Ele não sente peso de partida, ele não tem medo de jogar, ele não tem medo de ir para cima do adversário, ele não tem medo de fazer as jogadas arriscadas, o que eu acho uma característica extremamente positiva. Ele tem muita personalidade. Isso é muito, muito positivo. É um jogador que não tem medo de jogo. E o Santos e o Vojvoda têm que escolher esse tipo de jogador, que não tem medo de jogo. Por exemplo, quando eu faço a comparação com o Guilherme, falo, Guilherme, ele tá esbarrando pelas limitações técnicas que ele tem, mas também na própria não é desconfiança, né? Na própria minha luz está acabando aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, consegui um pouquinho. Na própria limitação e também na própria falta de confiança que ele está tendo, né? Eu faço essa comparação porque o Robinho Júnior não tem esse peso, ele não sente essa falta de confiança como o Guilherme sente. Então, você tem que pegar o jogador com o mental mais forte para que ele possa te oferecer mais alguma coisa. Óbvio que o Guilherme pode entrar e fazer gol, tá, gente? Mas, nesse momento, você tem que pegar os jogadores que mentalmente estão mais fortes. E é o caso do Lautaro, por exemplo, com relação ao Guilherme. O Lautaro tem brigado mais nos jogos. Eu acho o Lautaro ruim, tá bom? Eu acho um jogador que começou bem e tal, oscila e ele esbarra na própria capacidade técnica dele. Eu acho um jogador fraco, limitado, um jogador que está emprestado e tem que ser devolvido depois. Mas ele é um jogador que tem um mental um pouco mais forte hoje do que o Guilherme. E assim é o Robinho Júnior, e assim é o Neymar, e assim é o Roleiser, assim é o Gabriel Bontempo, assim é o Souza, assim é o Igor Vinícius, tá com mental bom. O Mike ele entra sem confiança, sabe? Então eu acho que tem que ser usado esse fator também como um acréscimo para que esse time possa te oferecer um pouco mais de coisa. O Santos tem que ir para o Beira-Rio para vencer o Internacional. Vai ser uma tarefa muito difícil e é um jogo de desespero. É aquele jogo de 6 pontos. O Santos tem que ir lá para fazer 3 pontos. Tomara que consiga. Vamos estar na torcida. Eu acho que tem condições para isso, porque o Inter também está num momento extremamente conturbado, tá? Eu acho que até mais conturbado que o Santos nesse momento. Porque o Inter, o Santos ainda, tipo, ele fica ali na 16ª, mas você vê vislumbre de alguma coisa. O Inter, pelo que tem acompanhado, quase não tem esse tipo de coisa. É um time que sofre muito para conseguir seus pontos também. O Ramon Dias está sofrendo bastante para encontrar um time ideal no Inter. Mas também tem bons jogadores, né? Mas jogadores que estavam completamente consolidados ali no Inter não tem sido mais, como é o caso do Alan Patrick, né? Já estou chamando de Soneca, etc. Então, assim, só tem que aproveitar desse momento ao seu favor. Vai ser uma partida extremamente difícil, é outra final, é outra guerra, como o Neymar falou no jogo contra o Mirassol, mas tem que ir lá para vencer o jogo. E tem condições de vencer, tá? Mas tem que ter a cabeça no lugar. Enfim, essa é a minha análise desse jogo de hoje. E lá vamos nós para mais uma rodada de desespero. Né? Mas eu espero que o Santos consiga escapar desse temor gigantesco que é a zona de rebaixamento. E, enfim, mais um ano perdido. Né? Só espero que não seja perdido como foi 2023. Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. E até a próxima. Valeu.